Todo homem tem uma história, nenhum homem é fruto do nada, é fruto do acaso. Eu venho de uma família já muito conhecida na igreja, e é uma família que já milita já no reino de Deus há muitos anos, a família de Paula. Meu avô, pastor Antônio de Paula, meus tios Otoniel e Osiel, que foram uma dupla que já passou para o Senhor há 35 anos atrás, mas os mais antigos da igreja ainda lembram de Otoniel e de Osiel. Meu tio, que ainda vive, pastor Osés de Paula, que canta e louva o Senhor, está muito bem, graças a Deus. Meu pai, meu paizão, pastor Otônio de Paula. Eu venho, portanto, de uma família de profetas, de uma família sacerdotal. E tudo na minha vida começou muito cedo, muito novo. Eu fui ordenado ao santo ministério aos 17 anos, como pastor mais novo das Assembleias de Deus no Brasil, pela nossa convenção geral. Naquela ocasião eu fui ordenado pela CADEESO, que é a Convenção das Assembleias de Deus no Espírito Santo. Aos 20 anos eu me tornei presidente da UMADER, União de Mocidade das Assembleias de Deus, no estado do Rio de Janeiro, fundada pelos meus tios há mais de 30 anos atrás. Aos 21 anos, eu já estava me casando com Silvana Calisto, minha doce e preciosa Silvana, que me deu 3 filhos, Otônio, Neto, Esther e Israel. E aos 21 para 22 anos, eu estava fundando o ministério que eu sou pastor hoje, a Assembleia de Deus, Ministério Missão Vida. Ao longo desses anos, Deus tem sido muito gracioso comigo. Esta é um pouquinho da minha história e de onde eu vim e quem eu sou. Há muitas pessoas que pensam que política é um assunto que não está na Bíblia. A Bíblia é um livro que trata sobre todos os assuntos da terra, inclusive a política. Eu entendo que durante muitos anos, devido a muita corrupção na política, a podridão, a patifaria na política, isso trouxe para os santos do Senhor a sensação de que Deus pode estar em qualquer lugar, menos na política. Mas preste atenção. O Salmo de número 115, versículo 16, diz assim: do Senhor é os céus, e a terra ele deu aos filhos dos homens. Do que estamos tratando ali? Deus está tratando sobre jurisdição. Significa que o céu pertence ao Senhor, e a terra o Senhor deu a nós, filhos dos homens. Assuntos do céu, assuntos espirituais, pertencem a Deus. Assuntos da terra pertencem ao homem. Assim como o homem não pode intervir no céu sem a permissão de Deus, Deus também não intervém na terra, apesar de ser soberano, mas ele se submete às leis que ele mesmo criou, sem a intervenção do homem. Pois bem, eu me lembro que um dia eu estava orando ao Senhor sobre esse assunto, política. Eu fui levado pelo Espírito Santo de Deus a uma passagem bíblica tremenda, no 2º livro dos Reis. Eliseu chega à cidade de Jericó, e ele chega com seus companheiros, chamados filhos dos profetas. Ao chegar naquela cidade, a Bíblia diz que aqueles homens olharam para Eliseu e disseram a ele: a cidade é boa, mas as águas estão doentes. Por isso nós não podemos ficar aqui. Eliseu disse: a cidade é boa? Sim, a cidade é boa. Eliseu disse: então, as águas, eu resolvo esse problema. E no ato profético, Eliseu pede uma salva em algumas Bíblias, em algumas versões um vaso, em outras versões um prato. Vamos ficar com um prato. Ele pede um prato com sal. E ele, em vez de fazer o ato profético jogando o sal no meio do rio, não. Ele pega aquele sal e pergunta: onde é a fonte? Quando ele pergunta onde é a fonte, as pessoas apontam para ele onde era a fonte. E então ele sobe a fonte e lá, meus amigos, e lá ele derrama o sal dentro da fonte.
Quando eu li esta passagem, o Espírito Santo perguntou para mim: você entende, Otoni, qual é o link, qual é a conexão profética que eu estou fazendo entre esse texto e a sua geração? Eu não estava entendendo. E o Espírito Santo me fez entender que aquele texto era um texto profético para esse momento da igreja, para a nossa geração. Vamos lá. Aquilo fala de tipos. A cidade é onde nós estamos. O rio é a sociedade que nós vivemos. O profeta Eliseu representa o Senhor. O prato é a igreja. E o sal que está no prato somos nós. Veja bem, Eliseu não jogou o sal no rio. Ele foi na fonte. O Espírito Santo me disse que a igreja tem cometido um grande erro. Ela tem jogado o sal no rio, mas ela não tem jogado o sal na fonte. Escute bem, aonde você vai nesse rio chamado sociedade, tem crente. Nós estamos chegando agora a 30% a 35% da população do Brasil. E eu posso lhe falar com toda sinceridade, nada muda na nossa nação. Por que nada muda? Daqui a pouco seremos 40% e nada muda. A miséria é a mesma. As destruições de famílias continuam a níveis alarmantes. A corrupção só tende a crescer. Por quê? Porque o problema não está no rio, gente. O problema está na fonte. Querendo eu, você ou não, há uma fonte que regula todo esse rio, chamado sociedade. Há uma fonte que regulamenta, que regula, que organiza esse rio. E essa fonte chama decisões políticas. Por exemplo, aí aonde você está me ouvindo porque houve uma decisão política. Sim, você mora aonde mora, o teu bairro é uma decisão política. Se o arroz, se o feijão, se o pãozinho da padaria aumenta ou abaixa, é uma decisão política. A igreja que você congrega, você só vai lá porque ali foi estabelecido pela prefeitura da cidade que pode ter uma igreja. É uma decisão política. O problema é que nós não estamos jogando sal na fonte. Por isso é que o rio continua contaminado. Ora, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas como o Senhor poderá ser Senhor de uma nação se quem governa a nação é do diabo? Como que Deus poderá ser Senhor de uma nação, de um lugar, se quem tem o mando daquele lugar pertence a Satanás? Você entende isso? Portanto, Eliseu jogou o sal na fonte. Deus está querendo levar a igreja até as decisões políticas da nação. Você entende isso que eu estou lhe falando? Olhe nos meus olhos, eu não estou brincando. Eu sou profeta de Deus. Deus quer mudar a história desta nação. E o avivamento desta nação passa por decisões políticas, sim. Agora reparem, Eliseu, senhores, Eliseu jogou o sal na fonte, mas o prato, que representa a igreja, continuou na mão dele. A igreja, ela não vai para a política. Ela não se mistura lá dentro. O sal é que vai. Nós é que temos que ir. Por isso, eu entendo de que este assunto é um assunto muito espiritual.